As boas-vindas a toda a gente. Aqui estou eu para este último encontro de preparação da nossa viagem. Hoje atrevo-me a entrar e a convidar-vos também a entrarmos um pouco no coração da viagem, que é Santiago. Origem do culto, lendas, projeto histórico dos caminhos de Santiago e nós, atrevidamente, a querer ir a Santiago, mas a não fazermos nenhum caminho a sério. Melhor dizendo, nós vamos brincar aos caminhos de Santiago. Vamos atravessar o francês em Burgos, vamos acompanhar o caminho do norte no Cantábrico, vamos atravessar o caminho primitivo em Oviedo, com o autocarro a cruzar o caminho e depois vamos em sentido descendente sim, mais ou menos fazer o caminho português em sentido inverso de descida de Santiago para Braga, para Lisboa. Vamos brincar aos caminhos de Santiago, não fazendo nenhum a sério. Nem vamos ter credenciais, que é o documento que se dá à partida para se fazer o caminho histórico, nem vamos depois receber o carimbo em cada etapa, em cada convento, em cada mosteiro, ou em cada abadia, ou em cada paróquia, para dizer que nós percorremos a pé, em cada dia, 30 quilómetros. Não vamos fazer nada disso. Vamos muito bem sentadinhos no autocarro, e depois de vez em quando saímos para fazer um percurso nos centros históricos, a que os nossos pés possam aguentar 1 quilómetro, 1,5 km, 2, não sei o quê. Bom, no século XII, por aqui começo, no coração da Idade Média, um monge francês fez o caminho de Santiago desde o interior da França. O nome dele não se sabe, ou pelo menos eu não o descobri, e escreveu um manual de peregrinos, chamado Codex Calixtinus, que aí está, em português diz-se Códice Calixtino. Calixto era o Papa, e como este senhor, como se fazia na Idade Média e na Antiguidade, para dar autoridade aos documentos, invocava-se que estes documentos tinham origem numa pessoa importante. Este monge escreveu um manual de peregrinos, mas vai atribuí-lo ao Papa Calixto II, que era o Papa dessa altura. Mas o Papa não escreveu este códice, mas era o Papa contemporâneo dessa altura. É um documento, talvez o documento mais importante dos caminhos de Santiago, que nós podemos ver um facsímile no Museu de Santiago de Compostela, se quisermos e tivermos tempo, e pronto, isso pertencerá a cada um, ou a cada uma. É um preciosíssimo documento histórico do século XII, 1140, com vários livros, com vários capítulos. Tem sermões de Santiago, dedicados a Santiago. Os pregadores, para pregarem bem a Santiago, têm ali as cábulas para os sermões. Tem as lendas da transladação do corpo e da descoberta do corpo de Santiago. São lendas. Tem o itinerário preciso do caminho francês que ele fez, etapa por etapa, mosteiro por mosteiro, montanha por montanha, indicando os perigos e as oportunidades. É um documento preciosíssimo. Tem alguns milagres de Santiago. E tem no apêndice os cânticos que se cantavam na altura, que é um documento do ponto de vista musical também preciosíssimo. É desse documento que vem este hino, que é o hino dos peregrinos, cantado ao longo do caminho francês, que vou aqui passá-lo com uma interpretação de um grupo galego, vamos dizer mais ou menos os Madre-Deus galegos, Loar Lanumbre, que nos apresenta uma animação
São desenhos animados, com muita piada, e a versão deste grupo, Luar na Numbre, é, digamos, uma versão mais ou menos contemporânea, a partir de música medieval. O texto que nós vamos ver está em latim, na animação, por isso também pus aqui o texto em português, para tentarmos perceber o que é que o latim diz. Vamos lá ver se isto sai à primeira.
é uma fotografia do Códex Calixtinus e o texto latino, em latim, deste texto que aqui nós temos. Quando Deus Pai, Rei do Universo, distribuiu os territórios entre os seus apóstolos, escolheu a Santiago para iluminar a Espanha. Primeiro entre os apóstolos, martirizado em Jerusalém, o glorioso Santiago foi santificado em seu martírio. Esta segunda estrofe é bíblica. Santiago foi martirizado em Jerusalém cerca do ano 43, 44 e foi um dos primeiros mártires cristão. O primeiro versículo já é criação teológica. Quando Deus criou o universo, distribuiu os territórios e escolheu para iluminar a Espanha Santiago. Onde é que isto está escrito? Na Bíblia? Em lado nenhum. Já aqui começa a imaginação atribuindo a Deus a vinda de Santiago à Espanha. Mas pronto, entramos aqui entre o bíblico e a lenda. E por estes territórios de fundamentação bíblica e de fantasia nós vamos andar. A Galiza de Santiago roga piedoso tributo ao povo para cuja glória dá ilustre caminho que com abundância de preces se canta a melodia. E os peregrinos vão caminhando e vão cantando. Pois é, ó Senhor Santiago, ó grande Santiago, acima e adiante e acima, e que Deus nos proteja. Portanto, vejam lá, aí à direita, que já não é latim, é um Pentecostes de línguas. Conseguem encontrar, quem sabe alemão, consegue encontrar alguma frase, alguma expressão em alemão? Diga? Grotte Santiago. Grotte? Porquê grotte num texto em latim? É Ru Santiago, dizem as fontes, que é Flamengo. Ultreia e suceia, Deus, ai a nós, ai Deus e o é, faz-nos lembrar e o nosso galaico ao português. Isto é uma mistura de línguas, que é curioso, é expressão no século XII da internacionalização do Caminho de Santiago. Galegos, holandeses, flamengos, franceses, que foi autor do livro, que recolheu este cântico. Este cântico era cantado pelos peregrinos ao longo do caminho e, portanto, é um cântico, diríamos nós hoje, inclusivo, porque introduz expressões em flamengo, expressões em alemão e expressões em galego. Ai Deus, Deus, ai a nós. E quando os peregrinos se encontravam, em vez de dizerem boa tarde, o que é que diziam? Ultreia. E o outro respondia, suceia. Brincando nós, ultreia. Ultreia. Já sabemos como é que devemos responder. Estamos aqui a utilizar palavras do património histórico. Ultreia significa mais adiante. E outro respondia, suceia mais acima. Que é lindo. Uma forma de encorajamento. Encorajamento para chegar mais adiante e encorajamento para subir para Deus, para cima. Primeiro entre os apóstolos, para Santiago rendem culto pessoas do mundo inteiro. Pois, ingleses, franceses, alemães, italianos, portugueses, digamos, toda a Europa no século XII e no século XIII caminha para Santiago. Portanto, o caminho de Santiago, sobretudo o francês, podemos dizer que foi a primeira grande autoestrada unificadora de toda a Europa. Este cântico, precisamente, é a expressão histórica e festiva disso. Pessoas do mundo inteiro, através do auxílio do piedoso cavaleiro. Porquê cavaleiro?
Santiago, cavaleiro. Mas ele não era apóstolo. Porque é que ele aparece Santiago, cavaleiro? Já lá vamos. Porque Santiago, na Idade Média, aparece representado com um cavaleiro com a espada em punho, em situação de combate. Já lá vamos ver porquê. Abundante para todos, primeiro entre os apóstolos, que os milagres de Santiago se revelem a todos. Os que a ele procuram quando estão em perigo. Santiago, medicina. Era a medicina da altura. Quando estava em perigo, em situação de carência, de prisão, de doença, Santiago era o socorro. Quando estão em perigo, todo aquele que confia nele será liberto das correntes. Pomos aqui as correntes que precisarmos tirar. Primeiro entre os apóstolos, o abençoado Santiago, nossa verdadeira fortaleza, afasta de nós os inimigos. Os inimigos podiam ser os mouros, como podiam ser as doenças. Santiago é libertar-nos dos inimigos. Todos. E bem precisavam pelo caminho, porque o caminho era frequentado por toda a gente. Por toda a gente, era literalmente um caminho franco. Todos cabiam no caminho. Claro, quando havia peregrinos, também havia ladrões, e não só. Afasta de nós os inimigos, cuida daqueles que confiam em ti, que te sejamos gratos, e nós queremos ser. Primeiro, entre os apóstolos, esperemos que Santiago nos conceda o seu perdão e sempre obsequiosos ao mérito que lhe devemos, a um Pai tão grandioso, dignos louvores demos, primeiro entre os apóstolos. E depois o hino termina na invocação de Deus Pai, como começou. Bem, este é o ponto de partida que eu aqui trouxe, o hino dedicado a Santiago pelos peregrinos medievais, que é bem expressão histórica do percurso, do cruzamento de culturas, de nações, de identidades, no momento em que a Europa se uniu no caminho de Santiago. O caminho de Santiago, historicamente, foi um caminho de convergência, de unidade europeia num projeto comum. Nobres, bispos, abades, gente do povo, ladrões também, todos percorriam o caminho de Santiago na expressão piedosa da Idade Média, procurando cura, procurando alívio dos pecados, procurando pagar o mal que fez através de uma penitência pública que era ir a Santiago. E as penitências, as peregrinações eram uma forma de penitência, de purgar os pecados neste sentido. O mal que eu fiz vou reparar. E vou reparar indo a Santiago, dando esmola, como uma atitude de conversão de vida. E depois, os ritos eram estes, ir a Santiago era uma espécie de um segundo batismo. Antes de se entrar na catedral, despia-se as vestes velhas, queimavam-se, tomava-se banho, vestia-se a roupinha lavada e entrava-se na catedral pelo Pórtico da Glória, com Santiago ali, esculpido maravilhosamente, naquele românico, já a anunciar o gótico, a acolher e a nos elevar para o mistério da Santíssima Trindade, para a glória do céu. Bom, qual é o fundamento bíblico desta história lindíssima e grandiosa de Santiago? Santiago, ou melhor dizendo, Tiago, é um dos 3 apóstolos que pertencem ao núcleo duro de Jesus. Jesus tem 3 apóstolos que ele escolheu para estarem com ele, para viverem com ele de uma forma mais unida, mais íntima, mais estreita. Pedro, Tiago e João. Caminhando ao longo do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes: vinde comigo, e farei de vós pescadores de homens.
Eles deixaram as redes imediatamente e seguiram-no. Depois, mais adiante, vi outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, os quais, com seu pai Zebedeu, consertavam as redes dentro do barco. Chamou-os e eles, deixando no mesmo instante o barco e o pai, seguiram-no. É aqui que entra na Escritura, no Novo Testamento, este apóstolo chamado Tiago, filho de Zebedeu, com seu irmão João. Tiago e João, filhos de Zebedeu, também chamados filhos do trovão. O pai devia ter cá um vozeirão e quando falasse, todos lhe obedeciam. Por isso é que Tiago e João são chamados na Escritura filhos de Zebedeu ou também filhos do trovão. Pedro, Tiago e João são aqueles a quem Jesus escolhe, chama, para se mostrar na sua comunhão íntima com o Pai no mistério da transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e levou-os a só com eles a um monte elevado e transfigurou-se diante deles. Tiago, Pedro e João viram este mistério íntimo do Filho em comunhão com o Pai, narrado na Escritura pelo nome Transfiguração. As vestes ficaram mais brancas do que a neve. Pedro, Tiago e João também são aqueles 3 discípulos que Jesus chama para estarem com ele na agonia no Getsemani. Entretanto, Jesus, com os seus discípulos, chegou a um lugar chamado Getsemani e disse-lhes: sentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Jesus pedia uma ajuda, uma solidariedade com os seus discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João, e todos nós sabemos o que é que eles fizeram. Dormiram descansadamente. E o Senhor em agonia, ali, no drama da sua paixão. Bom, isto é a fundamentação bíblica. Há ainda uma passagem dos Atos dos Apóstolos que não tem nada a ver aqui do Novo Testamento com Tiago, mas que diz que Jesus, antes de ascender ao céu, manda os discípulos evangelizar até aos confins do mundo. Toda a terra. E esta passagem, até aos confins do mundo, vai ser aplicada a Santiago. E os confins do mundo, já nós vamos ver onde é que vão ser, no extremo ocidental da Península Ibérica, numa terra chamada Galiza. O Novo Testamento nada nos diz que São Tiago tivesse vindo pregar o Evangelho à Galiza. Não há nenhuma documentação histórica, nem no século I, nem no século II, nem no século III, nem no século IV, nem no século V. Passaram-se 500 anos sem que haja qualquer referência histórica, bíblica, antiga, à presença de Santiago na Galiza. Por volta do século VII, um grande senhor, padre da Igreja, Isidoro de Sevilha, escreve que Santiago pregou o Evangelho a gentes de Espanha e dos lugares ocidentais e difundiu a luz da pregação no ocaso do mundo, no fim do mundo. Está a ligar com os Atos dos Apóstolos. É uma das primeiras fontes históricas deste padre da Igreja, autorizado neste sentido que foi um brilhante teólogo e um dos brilhantes padres da Igreja Visigótica. Importa dizer, fazer aqui um parênteses,
A Igreja Visigótica, nos séculos V, VI, durante estes 2 séculos, foi uma igreja muito importante na cristandade da altura. Atrevo-me a dizer, mais importante até do que a igreja em Itália, não digo em Roma, que é excessivo e atrevido. Mas no mundo latino houve 2 regiões onde o cristianismo floresceu. No século II, III e IV, no norte da África, com Santo Agostinho. No século V e VI, aqui na Espanha visigótica. Com uma efervescência teológica, com muitas heresias também, movimentos heterodoxos, com um grande património litúrgico elaborado por Santo Isidoro de Sevilha e pelo seu irmão, que foi o arcebispo de Toledo, São Leandro de Toledo. Portanto, estamos aqui a falar de 2 vultos grandes da Igreja Visigótica, que elaboraram uma liturgia, chamado rito visigótico ou rito moçárabe, que ainda hoje é utilizado em Espanha, sobretudo em Toledo. Santo Isidoro de Sevilha escreveu um livro chamado Etimologias, a explicar o sentido etimológico e teológico das palavras latinas, que serviu para transmitir a cultura a toda a Idade Média. Como é que se justifica que Isidoro de Sevilha tenha convocado Santiago a pregar na Espanha? É uma invenção? Vamos pôr aqui teologia. É uma explicação que eu me atrevo a fazer. A Igreja Visigótica sente-se tão importante que precisa de convocar uma fundação apostólica para a consolidar, para a exprimir. E era uma igreja um bocadinho rebelde a Roma. Não era propriamente uma igreja... Tinha uma consciência de uma grande autonomia, e aqui em Braga, primeiro, e depois em Toledo, nos séculos V, VI, VII, muitos concílios para a sintonia da fé, do dogma, da expressão litúrgica, celebraram. E, portanto, era uma igreja muito efervescente e muito viva. Então, a minha explicação é, vão buscar, isto não é a autoridade de Santiago, como o apóstolo que veio pregar às Espanhas, ao extremo ocidental, para legitimar a Igreja Visigótica em sua fundação apostólica. Como Roma tinha sido fundada a partir da pregação de Paulo e de Pedro, como Constantinopla tinha sido fundada a partir da pregação de Marcos, como Alexandria tinha sido fundada a partir da pregação de Santo André, a Igreja Visigótica e todo o Ocidente Peninsular tenham em Santiago a sua legitimação. Isto é teologia com fantasia, sim. Depois, no século VIII, aparece ali um monge um bocadinho bravo no território cantábrico, que compõe um hino ao Dei Verbum, por volta dos anos 784, 785, e volta a referir-se à pregação de Santiago em Espanha e pela primeira vez afirma Santiago patrono de Espanha. E aqui vão entrar disputas teológicas lindíssimas. Já estamos... O que é que aconteceu em 711, na vossa memória histórica, na Península? Invasão muçulmana. Estamos no Cantábrico. O que é que não aconteceu no Cantábrico? A invasão muçulmana. Houve ali um reduto das Astúrias, onde gente brava que os de Córdoba chamavam asnos selvagens, protegida pela Cordilheira das Montanhas, se defendeu e resistiu ao domínio muçulmano, que no norte de Espanha nunca foi assim grande domínio. Chegaram a Gijón e terão querido aumentar os impostos
E a gente brava do Cantábrico e das Astúrias não aceita a brincadeira e revolta-se. É essa revolta, liderada por Plágio, se não me engano, ou Pelaio, que vai dar a famosa Batalha de Covadonga, da qual por onde nós vamos passar, com muitas interpretações. Este Beato de Lieban, no Mosteiro do Cantábrico, que eu ainda quis visitar, integrar nesta visita, é o único lugar que eu tenho pena de não visitarmos, porque é um lugar histórico. O mosteiro é do século XIII, XIV, não remonta a esta altura, mas este homem, Beato de Lieban, bravo, um bocadinho abrutalhado, escreveu um comentário ao Apocalipse, e esse Apocalipse, chamado Apocalipse de Lieban, foi reproduzido durante a Idade Média, reproduzido com lindíssimas iluminuras. Nós temos uma cópia deste Apocalipse de Beato de Lieban no Lourvão. Agora está no museu, está no Arquivo Nacional, chamado Apocalipse do Lourvão. O Apocalipse de Lourvão é uma cópia deste Apocalipse de Beato de Lieban, com iluminuras já, digamos, compostas em território português. Em Espanha, ou em Córdoba, os cristãos moçárabes, ou os cristãos visigóticos, tiveram uma atitude, segundo os historiadores, de aceitação do novo invasor. É mais um. E há documentos históricos de colaboração entre cristãos visigóticos e mouros. Até casamentos entre nobres de um lado e do outro para legitimar propriedades e famílias. O arcebispo de Toledo, nessa altura, Elipando, tem uma tentativa de diálogo com o Islão. O Islão compreende Deus na sua transcendência quase monolítica. Deus é uma transcendência absoluta. Na teologia islâmica não existe o mistério da Santíssima Trindade. Deus é completamente transcendente. Elipando, tentando adaptar, vamos dizer assim, o mistério trinitário a uma aproximação de diálogo com o Islão, vai dizer que Jesus é humano, é uma pessoa humana adotada como filho de Deus pelo batismo. É uma interpretação que pretende valorizar a humanidade de Jesus, mas fica a questão se ele está a valorizar a divindade de Jesus como Filho eterno de Deus. Ele não diz que Jesus não é Filho eterno de Deus, mas diz apenas que ele foi adotado por Deus pelo batismo. Este bravo senhor, Elipando, chama-lhe todos os nomes. Elipando não, Beato de Lieban. Chama todos os nomes. E é também nesta altura, no meados do século VIII, que a Igreja nascente do Reino das Astúrias vai proclamar a sua independência em relação à Igreja visigótica. Também há aqui questões eclesiásticas muito profundas. E Beato de Lieban é, digamos, uma bandeira da Igreja asturiana, juntamente com o reino nascente das Astúrias e a legitimação de Santiago. Curioso, Santiago, um século antes, serviu para legitimar a Igreja visigótica. Um século depois, Santiago vai servir para legitimar a Igreja do Norte, vamos dizer assim, muito próxima de Roma, ao contrário da Igreja visigótica, muito em sintonia com Carlos Magno, porque no norte de Espanha há como que um corredor político, cultural, que liga diretamente à França. E o tempo passa. Bom, entramos aqui nas lendas. O corpo de Santiago, após a sua decapitação em Jerusalém, foi trasladado em 7 dias numa barca, 7 dias de Jerusalém, tomaram o barco de Jafa e em 7 dias
chegaram a Santiago de Compostela. Entraram na confluência dos rios Ser e Ula, na Ria de Arosa, passaram uma cidade muito importante na altura, que era um grande centro comercial, Iria Flávia, que é hoje Padrone, foi uma das dioceses ininterruptas desde o período romano, desde o período visigótico, esteve sob dominação árabe, e, digamos, o bispo que descobre Santiago, melhor dizendo, o bispo que descobre o túmulo de Santiago é o bispo de Iria Flávia, no século VIII. O barco é atracado a uma coluna de pedra, que nós vamos ver, e vamos mesmo. É a única, se calhar é a única coisa que não é lendária no caminho de Santiago. Em Padrone, nós vamos ver lá uma coluna de pedra do século I, não digo onde o barco que transportou Santiago tivesse atracado, ou tivesse sido preso, mas possivelmente muitos outros barcos foram presos naquela coluna, que é uma coluna romana do século I, e, portanto, um elemento a ligar a lenda à história. Outra lenda, vale o que vale, mas tem sempre o seu quê de pitoresco, de romance, de fantasia. Estamos na Idade Média, entre a fantasia e o histórico, não há fronteira, entre a imaginação e a realidade tudo se mistura. O barco teria passado pelas costas portuguesas, pela Apulia, e estava lá a decorrer um casamento. E nesse casamento entrou uma disputa, ajudem-me a dizer qual é o termo medieval para dizer, uma disputa entre cavaleiros. Um duelo. Tem outro nome. Um torneio. Torneio de cavaleiros. Um cavaleiro é arrastado pelo mar, afoga-se ou é levado pelas ondas. Pensa-se que o homem, cavalo e cavaleiro são engolidos pelo mar, mas intervém Santiago a fazer um milagre, que é salvar o cavalo e o cavaleiro, o cavalo e o cavaleiro. E o cavalo e o cavaleiro são salvos e, quando chegam à superfície, vêm carregados de conchas. Daí a vieira ser o símbolo de Santiago, o símbolo. Esta é a lenda, mas a razão é que as costas da Galiza e as costas portuguesas estão cheias de conchas. E a concha era o elemento geográfico local para dizer em Paris ou para dizer em Mogúncia que esteve na Galiza, em Santiago. Era a prova de ter feito a peregrinação, levar uma concha. Ali para os lados, que é hoje Santiago, que é hoje Compostela, um ermita, e estamos aqui a falar de um estilo de vida muito comum na época, o ermitismo, chamado Paio, de onde vem a palavra São Paio, observa durante a noite um campo iluminado com umas estrelas, que em latim se diz Campus Stellae, que depois vai dar Compostela. Juntamente com vozes celestes, com cânticos celestiais. Este monge, vendo isto, vai chamar o bispo de Iria Flávia, da diocese que é hoje o local, o Padrone que nós vamos visitar, chamado Teodomiro. Teodomiro é um nome histórico. Teodomiro vai ver o campo e encontra um túmulo muito antigo, possivelmente um túmulo familiar. E não hesita em dizer, aqui está o túmulo de Santiago. Portanto, vejam as fontes históricas, Isidoro de Sevilha, Beato de Liébano, o silêncio do Novo Testamento, o silêncio dos primeiros 5 séculos, a fantasia que se começa a gerar com as lendas, e em 833, 834, a descoberta do túmulo, vou dizer entre aspas, do túmulo de Santiago. As investigações e os exames de carbono 14 revelam 2 coisas. Que o túmulo é verdadeiramente do século I
mas também que os restos mortais são do século I, mas que são de uma mulher. Pronto. É neste cruzamento que nós vamos entrar. Como é que uma lenda sem grande consistência ou com tão pouca consistência histórica deu tanta história? Tanta história, tanta cultura, tantos monumentos, tanto espírito coletivo de encontro e de fraternidade, tanta comunhão entre os povos da Europa que se reencontram no caminho de Santiago. Tantas diferenças iconográficas. Santiago pode ser representado de 3 maneiras. Como peregrino, como cavaleiro, aqui, descido do cavalo, mas com a espada e o escudo, e como cavaleiro mata-mouros. Estão a ver ali os mouros a morrerem com Santiago de espada na mão e o cavalo a esmagá-los. Digamos, esta é uma imagem que nós ainda podemos ver e que alguns se recusam ideologicamente a ver na Catedral de Santiago e que após o 11 de setembro foi escondida, mas por protestos voltou a ser exibida outra vez. Pronto. Santiago peregrino, com a veste do peregrino, a capa, o chapéu, a concha, o cajado, o livro dos Evangelhos, e deve haver aí a vieira no chapéu, o saco para levar o pão, e falta-lhe a cabaça para a água para beber. Esta representação de Santiago peregrino é francesa. E se calhar é aquela que mais traduz o nosso ideário de peregrinação. Aqueles que fazem o caminho de uma forma despojada e que se experimentam num projeto de conversão, indo além, ultreia, indo mais acima, suceia. No século IX, 940 mais ou menos, aparece outra lenda, numa batalha que nunca existiu, Clavirro, mas que condensa várias batalhas ali na zona da Riojas de Espanha, em que os cristãos estavam presos num castelo, sufocados pelos mouros, teria aparecido Santiago de espada na mão a dizer: para a frente que eu estou convosco. Daí a representação de Santiago como cavaleiro de espada na mão. Vamos dizer que é uma representação já a legitimar o avanço da Reconquista. E depois, quando a Reconquista se intensifica a partir do século XIII, ou XII, XIII, XIV, até à conquista de Granada, representa-se Santiago mata-mouros. A devorar os mouros, porque estamos aqui no ímpeto de uma grande fulgor guerreiro, e Lisboa foi apanhada nessa altura, num grande fulgor guerreiro de reconquista. Pronto, tudo isto é a complexidade do culto e das lendas e da história à volta de Santiago. O caminho francês vai aqui de França, da Alemanha, do sul de Itália, entra por Roncesvalles, atravessa Pamplona, Logronho, Burgos. Nós vamos cruzar em Burgos o caminho francês, vai a León, vai à Astorga, depois para Santiago de Compostela. O caminho do norte, porque esta região de vez em quando era atacada pelos mouros, nunca foi conquistada, mas de vez em quando a gente do sul faziam incursões no norte, atravessavam o Douro. E de vez em quando também agentes do norte faziam incursões no sul, atravessavam o Douro. O Douro passa mais ou menos por aqui. O Douro é uma espécie de terra de ninguém. Até é curioso que nestes séculos VIII, IX e X não há registro de povoações na região do Douro. Era uma espécie de terra de ninguém, uma terra de fronteira em que ninguém queria viver.
precisamente pelos ataques. Quando daí ser inventado o caminho do norte, mais que vem além de São Sebastião, pode passar também por Oviedo e vai para Santiago. É o caminho mais seguro. Nós vamos fazer um bocadinho de troços deste caminho, que é o mais bonito porque é junto ao Mar Cantábrico, lindíssimo, esplendoroso. O caminho primitivo foi o primeiro que vai de Oviedo para Santiago, porque Oviedo torna-se a capital do jovem reino das Astúrias. Os reis das Astúrias vão criar a corte em Oviedo e depois da descoberta do túmulo de Santiago, digamos, a Oviedo e Santiago de Compostela tornam-se as cidades, digamos, mais importantes do norte de Espanha. O caminho português e o caminho que vem do sul de Espanha, chamado o Caminho da Prata. Portanto, e o nosso, que é aquele que nós vamos fazer por conta própria. Estes são os caminhos históricos, por isso eu dizia, nós não vamos fazer nenhum caminho histórico. Vamos inventar o nosso, cruzando Salamanca, Ávila, São Domingos de Silos, Burgos, Loyola lá em cima, depois atravessando o Cantábrico, descendo por Oviedo, indo ali a uma abadia no caminho primitivo que é o Sobrado e depois vamos para Compostela. Uma grandiosa realidade histórica, cultural e espiritual a partir de uma lenda. Nos séculos X, XI, XII e XIII, os caminhos de Santiago de Compostela, sobretudo o francês, são ou é a grande autoestrada da unidade europeia. Eu digo isto vibrando porque estamos em perigo de unidade europeia. E Santiago de Compostela, ou o caminho francês que levava a Santiago de Compostela, foi o primeiro projeto cultural e espiritual de unidade europeia a partir do Império Romano. É o ponto de convergência de um ideário espiritual, fazer uma peregrinação de conversão. Uma consciência comum partilhada, a partir deste culto das relíquias, que nós nunca chegaremos a ver, porque estão integradas num relicário, mas para fazer bem a peregrinação é preciso gestos concretos, ou seja, abraçar o santo. Não há peregrinação sem materialização corpórea. Dizermos em linguagem verdadeiramente católica que o espiritual é só espiritual, não é verdade. O espiritual é material, é concreto, é corpóreo. Fazer uma peregrinação a Santiago era tocar Santiago, abraçar a imagem de Santiago. Por isso ela lá está em vários cantos e depois colocar a mão lá na coluna onde tanta gente colocou a mão e deixou lá, vamos dizer, as suas impressões digitais. O Caminho de Santiago foi um projeto coletivo, verdadeiramente de consciência católica universal. A Igreja e a Europa descobrem uma unidade na diversidade de culturas, germânica, francesa, portuguesa, asturiana, castelhana, inglesa, flamenga, tudo isto dentro de um projeto de unidade comum. Nós vamos ver pelo caminho francês, transita de um lado e do outro a mais alta cultura da Europa nos séculos XII e XIII. Porque é que a Catedral de Burgos, que nós vamos visitar, é quase à imagem da grandeza da Catedral de Notre-Dame de Paris? Porque os pedreiros de Notre-Dame foram para Burgos. Porque se partilhava neste caminho francês a cultura, a arquitetura, a música, o canto gregoriano, a liturgia, a arte, a estética, as técnicas de construção.
Porque é que nós vemos em Santiago de Compostela, aqui neste extremo ocidental, o melhor românico da Europa? Porque, digamos, os escultores da Europa vieram a Santiago esculpir aquele românico, que já não é bem românico, já é um românico em transição para o gótico. Portanto, há aqui um espaço de comunhão, de intercâmbio, de tudo o que é, podemos dizer, vanguarda na Europa nos séculos XII e XIII. Música, gregoriano, mas também música popular, vamos dizer, o cântico com o qual nós abrimos a nossa sessão é um cântico popular. Arquitetura, artesãos, pedreiros. Os peregrinos precisavam de hospedarias. Vamos ver ao longo dos caminhos de Santiago, ver surgir hospedarias através dos mosteiros beneditinos, hospitais. E onde é que vão buscar os médicos? Aos árabes de Córdoba, que é curioso. Vai aparecer no caminho de Santiago registro de médicos árabes a cuidar dos peregrinos cristãos, apesar das incursões de um lado e do outro. Portanto, nada disto é absolutamente a preto e branco. Termino. Peregrino significa aquele que está longe da pátria, de casa, da terra, da família. E tudo isso custa vivermos sem terra, sem casa. Mas na Idade Média, e não só na Idade Média, a peregrinação chegou a ser um estilo de vida cristã. Havia gente que queria ser só peregrino. Fazia uma peregrinação, depois partia para outra, vinha a Santiago, ia a Monserrate, ia a Roma, ia a Jerusalém, vivia como peregrino, deambulando de terra em terra, mas com um caminho orientado, porque a peregrinação coloca um objetivo. Há a visita às relíquias de um apóstolo. O caminho é uma forma de superar os próprios limites, de regeneração interior, de cura, de reconciliação, de encontro, de superação de si mesmo, de elevação, de ir mais longe, de ir mais fundo. E a Carta aos Hebreus funda teologicamente a nossa condição de peregrinos. Não temos aqui morada permanente. Estamos no mundo e na vida de passagem. Por isso, o caminho de Santiago também é uma preparação para a vida eterna. E, por vezes, o caminho de Santiago era o último percurso que se fazia na vida, porque não se voltava. Aconteceu a tantos. E lá está, em Santiago de Compostela, o pórtico da glória como a representar a porta do céu. E a Igreja Catedral de Santiago a representar a corte celeste, a comunhão dos santos. Quem ia a Santiago, como peregrino, como penitente, era acolhido naquela exuberância festiva dos santos esculpidos em pedra, como se fossem os santos autênticos do céu a receberem a nossa vida. Nós vamos dizer, somos uns aldrabões no caminho de Santiago, rigorosamente não vamos fazer nenhum, vamos cruzar, mas o caminho mais importante é o caminho que cada pessoa pode fazer em si mesma, na sua consciência. E com certeza cada pessoa, cada uma de vós faz o seu caminho pela interioridade, no mesmo autocarro, comungando dos mesmos passos, fazendo a experiência de acolhimento, porque vamos ser acolhidos em hotéis, vamos ser acolhidos em igrejas, vamos ser acolhidos em abadias, vamos ser acolhidos em vários lugares e ficamos todos contentes quando nos acolhem bem. E digamos, esta é a condição de peregrino e que era a condição de Cristo, vamos dizer assim. Cristo identifica-se com o peregrino e com o estrangeiro. Era peregrino e me acolhestes. Obrigado.
termino, como comecei, voltando a uma outra versão do Hino dos Peregrinos, que foi uma versão elaborada no tempo da pandemia, com todas aquelas maluquices e criatividades à distância que se fez no tempo da pandemia, porque o ano 2022 foi um ano jubilar dedicado a Santiago, ano jacobeu, que não se pôde realizar devido à pandemia. Mas, entretanto, houve um outro compositor galego, o Carlos Núñez, que reinterpreta de outro estilo o mesmo cântico de peregrinos, que nós vamos voltar a ouvir.